Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste, que temos aqui em nossa bancada o Dr. Fernando, que é pela terceira vez que nós temos a honra de recebê-los aqui em nosso programa. Já falamos aqui com ele sobre a China, sobre a África, agora vamos falar sobre Hiroshima e Nagasaki, que teve o maior crime de guerra do mundo, que aconteceu em 6 de 8 de 1945, portanto, é com pesar que relembramos 66 anos deste crime contra a humanidade que até agora nós, como ser humano, não podemos aceitar, porque nesse holocausto nuclear matou mais de 170 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, e pior ainda, pessoas, indivíduos, seres humanos altamente indefesos. Doutor, sinta-se à vontade no nosso programa. Eu já faço a pergunta para o senhor. Esse crime contra o povo japonês foi um crime premeditado? E quais foram os verdadeiros valores, motivações que levaram a esse crime? Boa noite, né? Agradecer mais uma vez aqui o convite do Madruga e do Adir. É sempre um prazer estar no programa e eu acho que esse tipo de debate é um enriquecimento muito grande que a gente tem aqui em Francisco Beltrão e que não fica só em Francisco Beltrão, que com o acesso na internet a gente tem aí um acesso mundial ao debate muito enriquecido aqui por vocês. Vocês estão de parabéns pelo programa. Muito obrigado. Bem, quando a gente fala da bomba de Hiroshima, a gente tem duas visões que acabam aparecendo, né? Uma que foi uma bomba necessária para terminar a guerra, né? E a outra que os historiadores normalmente já têm colocado isso, já têm debatido mais, que essa bomba foi completamente irrelevante para terminar a guerra, porque o Japão já estava destruído, o Japão já estava derrotado. Inclusive já tinha mandado um comunicado que o serviço secreto inglês interceptou, que eles já estavam pedindo a intermediação do embaixador japonês em Moscou para rendição, ou seja, o Japão já tinha se rendido. No entanto, os Estados Unidos tinham gasto mais de 2 bilhões de dólares da época, o que hoje a gente poderia botar aí pelo menos uns 50 bilhões em dinheiro atual, para construir essas bombas. E eles tinham duas questões, né? Como explicar para a opinião pública que se gastou uma quantidade tão grande de dinheiro para fazer um armamento que sequer vai ser usado. E o outro, era necessário mostrar para a União Soviética, que saía como também uma das grandes vencedoras da Segunda Guerra Mundial, por terem derrotado o exército nazista, precisavam mostrar essa força, ou seja, mostrar que agora a grande potência que ia negociar tendo uma arma que ninguém tinha, uma arma igual. E aí, então, foi a ideia de fazer o quê? De se demonstrar essa bomba. Os cientistas que construíram a bomba sugeriram que fosse chamado membros de vários países, né, numa ilha deserta, mostrasse a bomba e falasse, olha o tamanho da bomba. Os generais do exército não, falaram, não, nós temos que atacar uma cidade. Para mostrar força. Para mostrar força. E mais, não era uma cidade qualquer, foram cidades, se tinha lá uma lista de 4 cidades a serem atacadas. Cidade de Hiroshima, porque a sua geografia, por ser uma cidade plana, a onda de impacto da bomba era a que causaria maior destruição. A cidade de Hiroshima era uma das maiores cidades industriais do Japão na época. A cidade de Hiroshima era uma das poucas que não tinham sido bombardeadas. Ou seja, eles queriam matar o maior número possível de pessoas. Quando você falou aqui no início, né, 170 mil pessoas mortas imediatamente após a bomba. Se você somar o que vão morrer depois por conta do câncer, por conta dos efeitos da radiação ou das mutilações ocorridas naqueles que sobreviveram, esse valor soma-se a mais de 400 mil pessoas. Bom, professor Fernando, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, a bomba que, digamos assim, culminou com o encerramento da Segunda Guerra Mundial, foi o início de uma era atômica? Sim, a gente considera esse momento, né, com as duas bombas, o início da era atômica. Qual a lógica dessas bombas, né? A bomba que foi jogada em Hiroshima era uma bomba baseada no urânio, né? E a bomba jogada em Nagasaki no plutônio. A de Nagasaki era uma bomba um pouco mais potente,
mas por conta da geografia de Nagasaki, que é uma cidade incrustada entre morros, as montanhas absorveram o impacto e, portanto, a destruição não foi tão intensa quanto a de Hiroshima. Ora, o que se inicia com isso? Se inicia um momento em que uma potência tem uma arma poderosa de tal forma que nenhuma outra tem. Ou seja, representaria naquele momento uma supremacia militar intensa dos Estados Unidos. A ideia era o quê? Mostrar força, mostrar que tinha bomba. E na conferência de Potsdam, quando o Truman vai e anuncia a bomba e mostra o efeito da bomba e diz aquilo que eles têm em mãos, o Stalin, que era o líder soviético na época, não fica muito surpreso. E não fica muito surpreso porque ele já sabia, porque eles tinham espiões dentro do Projeto Manhattan. E em 1949 a União Soviética tem a sua bomba também. Mas quando os Estados Unidos desenvolveu essa bomba para arremessar sobre Hiroshima e Nagasaki, a União Soviética também já fazia estudos, pesquisas sobre ela ou não? Já tinha estudos, os físicos soviéticos sempre foram muito brilhantes, né? Já existiam vários estudos que há muito tempo já se fazia sobre a questão da energia nuclear, o perigo, né, da Alemanha ter uma bomba, que foi o que desencadeou a necessidade dos Estados Unidos fazerem uma bomba, né, foi a justificativa. Até Albert Einstein vai escrever uma carta ao presidente Roosevelt, norte-americano, para que se iniciasse um projeto de construir a bomba, com o medo do quê? De que se a Alemanha tivesse, ela derrotaria qualquer país. Duas grandes nações tendo, se criaria um equilíbrio. Agora, doutor, alguns estudiosos têm afirmado que a bomba atômica soltada lá em Hiroshima e Nagasaki foi mais ou menos no final da Segunda Grande Guerra Mundial, e ali eles afirmam duas questões, que foi o início da Guerra Fria e também o início da corrida armamentista. O senhor concorda com essa afirmação? Sim, normalmente a gente coloca o quê? Essa corrida armamentista nuclear, ela vai começar nesse momento. O grande marco, o que a gente sempre fala, né? O grande marco da Guerra Fria foi muito quente. Ou seja, não foi nada frio o início dessa Guerra Fria. Ora, de corrida armamentista propriamente, nuclear, a gente pode falar quando a União Soviética passa a ter sua bomba. Porque o que acontece? Em 1949, a União Soviética desenvolve sua bomba atômica. Em 1950, os Estados Unidos vai desenvolver a bomba de hidrogênio. Logo em seguida, a União Soviética desenvolve a bomba de hidrogênio também. E aí fica uma corrida entre as duas potências para ver quem tem mais bombas e quem tem o poder de maior destruição. A bomba de hidrogênio, só para se ter uma ideia, ela tem a capacidade de 1000 bombas iguais à de Hiroshima, em uma única bomba. O poder dela é tão grande que ela se torna inusual. Você vai jogar aquela bomba, vai destruir tudo de tal forma que... Você se auto-destrói. Você quase se autodestrói. Não tem o que fazer, você não consegue ocupar aquela região. Tanto que a tendência das novas bombas, se a gente for falar hoje, na guerra moderna, não é mais o desenvolvimento desse tipo de armamento nuclear, mas os armamentos nucleares de baixo impacto, que são muito mais perigosos e muito menos falados. De efeito localizado, né? De efeito localizado. E que acontece de forma silenciosa. Mas, doutor, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida. Estamos falando do doutor Fernando, claro, sobre o holocausto acontecido em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Não saia daí, voltamos logo em seguida.